Graça e paz, igreja. Amém. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje e dizer para todos o que Deus faz na vida de uma pessoa que consegue e quer entregar a vida para Ele. Isso aconteceu comigo. Aos 9 anos, eu era uma criança como qualquer outra criança, né? Eu era filha de uma mãe solteira, mas de uma mãe forte, valente, que cuidou dessa criança até os 7 anos. Direitinho. Não faltava nada, ela fazia tudo. Ela trabalhava para criar essa menina. Mas ela era muito jovem, muito jovem. E passando um tempo, ela se apaixonou e é natural. Mas aconteceu que, um determinado dia, esse homem chegou bêbado e nunca mais ele chegou são. Ele batia em mim? Não. Em mim, não. Minha mãe era uma leoa. Ele não chegava perto de mim de maneira nenhuma. Mas ele judiava dela. Ele falava as coisas para ela. Ele maltratava ela. E isso me magoava. E eu estou crescendo. Né? Tenho 7, fiz 8, comecei a ficar rebelde, exatamente por causa da situação do álcool, todos os dias em casa. Mas as coisas continuaram acontecendo. Um dia ele chegou muito bêbado. E eu empurrei, e ele caiu. E eu ia bater nele. Estava brava, estava nervosa. E a minha mãe interviu. E eu não entendi nada. Eu tinha quase 8 anos. Eu achei que ela gostava daquela vida. E aí fugi. Fui embora. Fugi de casa. Para lugar nenhum. Por quê? Eu ia para o serviço com ela e eu morava com ela. Eu fugi para onde? Fui para o centro de São Paulo. Eu conhecia ali? Conhecia porque nós passávamos para ela ir trabalhar. Mas eu não conhecia ninguém ali. Mas eu fugi de manhã. E a tardinha já estava caindo quando alguém, um homem, veio falar comigo e disse que me conhecia. Lógico que eu fiquei com o pé atrás e assustada. Mas acreditei que realmente ele não só me conhecia, como conhecia minha mãe. O nome da minha mãe não é tão comum, como o meu, na época, também não era tão comum. E quando ele falou comigo, ele citou o meu nome, me chamou pelo nome e falou o nome da minha mãe. E aí, já era de tarde, ia escurecer, eu estava começando a ficar com medo, fui com ele. Em São Paulo tem vários casarões. E tinha um desses casarões que essa pessoa me levou, aonde eu fiquei com ele. Quando eu entrei, eu vi que dentro desse casarão haviam crianças maiores do que eu. Eu fiquei mais calma? Não. Mas não entendi muito bem o que aquelas crianças estavam fazendo ali. No outro dia, pela manhã, apareceu uma outra pessoa, um homem detestável, que disse que para ficar ali teria que pagar. Eu fiquei assustada, porque como paga? Eu tinha quase 8 anos. Sempre morei com a mãe, era dependente da mãe. Ia pagar ali como? Mas não demorei muito para entender, porque ele saía com aquelas crianças, 2, 3 delas, todos os dias, e chegou um dia que ele saiu comigo também, aí eu vi que levava para as igrejas, essas igrejas grandes,
E ele conversava lá, quando ele voltava com o sustento daquela criança. E aí eu entendi que ele aliciava hoje, né? Eu sei que é isso. Aliciava menores para ele se sustentar e viver ali, fazer as coisas erradas dele. Um dia, quando nós estamos voltando de um desses lugares, eu era uma criança extremamente levada, observadora, e escutava tudo, já tinha ouvido tudo em relação àquele homem. Nós estamos voltando um dia desse lugar. Eu sempre ia, mas não ia muito, né? Entrava, mas não entrava muito, ficava andando devagarzinho, ouvi uma discussão. Eu segurei mais ainda o passo. E, ao chegar mais perto, eu ouvi, eu tive certeza de ter ouvido a voz da minha mãe. E eu fui em direção ao barulho, à discussão. E era mesmo a minha mãe. E quando eu entrei aonde estava acontecendo a discussão, era ele e a minha mãe. Lógico que eu fui em defesa da minha mãe. E, na hora, ela falou: ué, você queria tanto conhecer seu pai? E me apresentou aquele homem como meu pai biológico. Foi ali, aos 8 anos, eu tive a minha primeira decepção. Né? Eu queria tudo na vida, menos ser filha daquele homem. Eu queria ser até filha do bêbado, mas não queria ser filha daquele homem. E eu fiquei muito nervosa, fiquei muito irritada. Comecei a chorar e a minha mãe falou: não chora não, eu vou te levar comigo, vou te cuidar. Eu te cuidei até agora, vou continuar te cuidando. E ele interveio na hora e disse: por quê? Deixa que ela escolhe. Ela já ficou com você, agora ela está comigo. Deixa que ela escolhe com quem ela quer ficar. E aí, além de decepcionada, eu tive que fazer uma escolha. E eu fiz uma escolha errada, lógico. Estava triste, estava magoada por a minha mãe ter me dado um pai daquele. E aí, para magoá-la ainda mais, eu fiquei com ele. E eu aprendi tudo, exatamente tudo que ele me ensinou. Aos 10 anos, eu já era uma criança perigosa. Aos 13, eu era chefe de bando. Aos 16, quase 17, 16 anos, numa votação que teve lá na cidade, porque tem esse tipo de coisa, eu já era chefe do bando dele. E aos 17 anos, eu engravidei, e aí eu achei que eu estava doente. Né? Eu não sabia o que é que eu tinha, que tudo me fazia mal. Quando a gente tem medo, a gente procura a pessoa que a gente respeita, gosta, o porto seguro. Então, eu fui em casa para falar para minha mãe. E eu lembro que, quando ela casou, eu falei para ela me dar um irmãozinho. Mas, devido a tudo o que aconteceu, eu acabei indo e o irmãozinho não chegou. Só que no dia que eu fui lá contar para ela que eu estava doente, quando eu cheguei lá, tinha um menininho, um bebê. Né? E aí, bonitinho. E eu me encantei com aquela criança. E eu falei para minha mãe que eu estava doente. Ela me levou ao médico. E quando chegou lá, não estava doente, eu estava grávida. O médico falou para ela só que eu estava grávida.
E a minha mãe conversou, meu padrasto conversou, todo mundo conversou, para que eu ficasse, para que eles me ajudassem a cuidar, para que eu tivesse o bebê bem. E me prometeu, meu padrasto prometeu que ele ia se tratar só para que eu ficasse em casa. E ele cumpriu o que prometeu. E eu fiquei. E durante toda a minha gravidez, eu esqueci tudo que eu fiz de errado e que ficou lá, né? Eu estava aqui com a minha mãe, ficou lá. Eu esqueci. Nesse tempo, o meu bebê nasceu, que era uma menina, né? E aí tinha 2 bebês. Um dia eu levantei e falei assim para minha mãe: mãe, eu vou ser igual a você. Você me teve, me criou, trabalhou e me criou. Eu vou fazer igualzinho. Eu vou criar minha filha. E ela falou: tá bom, tudo bem. A gente vai te ajudar. Eu falei para ela: então tá, eu vou lá buscar o meu documento. E ela falou: não precisa. A gente tira outra aqui. Eu falei: mãe, o documento está lá, é só pegar. Ela: não precisa, a gente tira outro, para. Não precisa sair daqui. Mas eu teimei e fui. Como eu disse, eu esqueci de tudo que eu deixei lá, né? Mas a polícia não esqueceu. E eu, assim que desci em São Paulo, um dos polícias me reconheceu e me seguiu até o casarão. Quando eu saí, ele me abordou e me deu voz de prisão. E eu tentei explicar. Eu estava muito próxima de fazer 18 anos. E eu tentei explicar para ele que não estava fazendo nada de errado. Eu estava em casa, cuidando da minha filha, que ia levar ele lá, que eu tinha acabado de ser mãe. Mas ele me levou para uma delegacia de muito pouco acesso e não avisou a minha mãe, não avisou ninguém. E me manteve presa até eu fazer 18 anos. Ao fazer 18 anos, ele me levou para a penitenciária feminina da capital, aonde eu fiquei lá por 25 anos. Meu bebê cresceu, minha filha cresceu, meu irmãozinho também. E eu não vi nada. Mas a vida é assim. Em qualquer lugar que você tiver, você tem direito de escolha. No presídio não é diferente. Ali também eu tinha direito de escolha. Lógico que no começo eu ainda era rebelde, toda a rebeldia que eu tinha veio à tona de novo. E no presídio eu, olhava feio para mim, eu já ia de castigo. Eu arrumei muita confusão. Mas, com isso, eu fui aumentando a minha pena. Porque eu já entrei com uma pena grande. Exatamente porque o meu delito era assalto à mão armada. Então, eu tinha 8 processos. Eu fui condenada nos 8 processos. Com toda a confusão que eu arrumei de castigos lá dentro, eu fui aumentando a pena. Mas não chegou a 200 anos. Mas eu já estava tirando quase 20 quando um juiz... Mas eu já estou melhor, já estou melhorando, eu já estou aproveitando as oportunidades que estavam sendo dadas lá dentro. E eu comecei a fazer curso, a estudar. E teve um curso que eu fiz, que eu gostei muito, eu gostava muito, que era costurar.
Hoje eu sou costureira profissional. E eu costurava lá, o serviço estava entrando dentro dos presídios, e eu me profissionalizei lá, mesmo como costureira. E eu consegui costurar. E aí o juiz achou o erro, e eu já tinha tirado mais de 20 anos de cadeia. Aí, vamos arrumar. Foram arrumar toda a cadeia. Demorou 5 anos. Mas, assim mesmo, eu consegui sair. Em 2000, eu saí do presídio. Só que, nesse meio tempo, minha mãe tinha um problema sério de saúde. Os 2 rins dela secou. E não deu tempo de operar. Quando eu estava prestes a sair, ela morreu. E o que ligava eu, a minha filha, o meu irmão, era a minha mãe. Ela morreu, eu não sabia de nada, nem para onde ir. E eu saí do presídio, ia para onde? Ia fazer o quê? Ela perdia a minha mãe, perdia meus filhos, mas aí nasceu um desejo no meu coração. Eu queria achar eles, porque era só o que eu tinha. Uma filha e um irmão. E a minha mãe deixou isso para mim. Eles estavam com 24 e 25 anos, mas eram meus, e eu queria achar. E eu saí com isso no coração, e eu prometi para mim mesma que eu não ia me envolver em nada errado. E não me envolvi. Eu fiz alguns testes quando eu saí, porque em São Paulo tem muitas confecções. Eu, a costureira, passei nesses testes. Mas a Silvia Regina não passou. Porque a Silvia Regina tirou 25 anos de cadeia. Se eu tivesse saído hoje e tivesse entrado em qualquer firma aqui, eu não entraria como Silvia Regina, não. Porque nenhum empresário corre esse tipo de risco. Hoje, imagine nos anos 2000. E aí que eu não entrei mesmo. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Eu queria achar o que era meu e eu tinha que trabalhar para isso. Meu dinheiro que eu saí do presídio estava acabando. E quem me conhecia, mesmo tendo tirado comigo um monte de gente, muita gente ali de fora também me conhecia, porque eu vivi praticamente minha vida toda ali. Alguém chegou um dia para mim e falou, quer dizer que você quer mesmo trabalhar? Eu falei, quero. Falou, eu sei onde tem um serviço, mas não é aqui, é fora. É no Mato Grosso. Quer ir? É numa fazenda. Mas não me disse o que era. Eu me preocupei. Lógico, eu sou paulista. Paulista não sabe fazer nada assim de interior. Carpir ou capinar, não sei, plantar esses negócios, não sabe. Mas eu poderia aprender. Foi o que eu pensei. E outra, eu era costureira. De repente, na fazenda, eu tinha o dinheiro de ir. Então, eu fui para o Mato Grosso. E, quando eu cheguei lá, era mesmo uma fazenda. Tinha tudo nessa fazenda. Direitinho. Inclusive, uma refinaria. E aí, o rapaz, no outro dia de manhã, chegou para mim, fez algumas perguntas, e depois ele falou assim, você sabe o que é crack? E aí eu falei para ele, eu conheci vários craques. Conheci o Pelé, conheci o Rivelino, o Tostão, não sei quem. Aí ele olhou, deu risada, olhou e falou assim, não é esse craque que eu estou falando. O que você veio fazer aqui foi craque, este craque. E abriu a mão. Mesmo assim, eu não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. Porque eu, na verdade, não conhecia o craque. Eu estava presa. E eu só conheci ele depois que eu saí. Então, eu não conheci. Eu falei, eu não sei fazer isso aí. Ele falou, não, mas a gente ensina.
E eu não tinha como voltar para São Paulo. O dinheiro que eu tinha, eu fui. Eu falei, vou trabalhar, vou aprender. Eles vão ensinar, eu vou aprender, vou fazer e vou. Eu só entendi que eu tinha cometido uma besteira quando ele abriu a porta do galpão. E aí, não tem jeito, né? Eu vi toda a droga, vi todo o maquinário, vi tudo. Eu entendi que eu tinha feito uma das grandes bobagens de novo. Fiz tudo certo durante todo o tempo que eu estava na rua. E aí me entro dentro de um galpão cheio de droga para fazer droga. Mas eu tinha que fazer. E eu queria voltar. Eu fiquei lá 3 meses. Durante esse tempo, eu fiz uma droga cozida e toda manual, porque é assim que ela é. O crack é uma droga cozida. Você tem que misturar todas as drogas juntas, sem máscara, sem luvas, sem nada. Colocar ela para ferver e ingere tudo aquilo, porque você não usa máscara. Você corta ela e ingere tudo. Não tem outro jeito. E eu estou lá fazendo droga, quando foi um dia eu ouvi uma conversa assim. Rapaz, nós estamos com quase tudo pronto, e eu já procurei e não tem quem leve essa droga para São Paulo. E eu escutei e, na hora, eu me coloquei à disposição. Porque eu queria voltar para São Paulo. Aí o rapaz olhou para mim e falou, você sabe o que você está falando? Eu falei, eu sei. E nem é verdade, eu sabia. Afinal, eu estava na escolinha. Não parece, mas é uma escola de fazer gente ruim. Estava eu lá. E eu tinha acabado de sair. E aí eu falei para ele que eu poderia trazer. Ele procurou a si mesmo mais algum tempo outra pessoa, não achou, optou por mim mesmo. E eu vim para São Paulo com toda essa droga. Eu só entendi que tinha alguma coisa errado no caminho de lá para cá. Foram 4 dias. E durante esse tempo, eu não dormi, eu não comi, eu só bebia líquido. E tinha uma dor de cabeça insuportável. Mas nós chegamos em São Paulo, eu entreguei a droga. E depois eu falei para o motorista, eu acho que eu vou no médico, porque eu estou com uma dor de cabeça que eu não sei o que é e nem de onde ela apareceu. E eu preciso ver o que é isso. Eu nunca gostei de sentir dor. Aliás, acho que ninguém gosta, né? Então, dor de cabeça é uma coisa horrível. Aí ele falou, que dó de você. Eu falei, dó por quê? Só porque eu estou com dor de cabeça? Ele, não, você também não escapou. E eu, escapou de quê? Ele falou, você está viciada. Falei, como é que eu estou viciada? Eu nem uso droga, eu não gosto de droga. Eu não uso porque não quero. E essa droga é que eu nunca usei mesmo, eu nem conhecia, eu aprendi agora. E eu não sei nem usar. Ele falou, você não acredita mesmo que você está viciada? Faz o teste. Eu falei, eu nem posso fazer o teste, eu não sei como é que usa. Ele falou, vou preparar para você. E preparou. E eu usei. Na hora que eu usei, foi como tirar a dor de cabeça com a mão. E aí eu entendi que realmente ele estava certo. Porque, né? Como é que passa a dor de cabeça assim, como se tivesse tomado o melhor remédio do mundo? E aí, como é que faz? Como é que volta para casa de 2 pessoas, jovens, né? Porque eles têm 24 e 25 anos. Foram bem criados como eu, porque eles foram criados pela minha mãe.
mas que têm uma vida normal, trabalham, fazem tudo. Aí eu chego lá e falo assim, olha, eu sou sua irmã, sou sua mãe, nós vamos morar aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo direitinho, não tem problema nenhum. Não é assim, não. Viciado é problema. A primeira coisa que o viciado perde é o caráter. Mas pessoa sem caráter tem o quê? Né? O viciado, ele não gosta dele. Ele não gosta de ninguém. Por isso mesmo, ele não gosta dele. Não, ele não gosta de ninguém, por isso que ele não gosta de nada. Então, ele é mentiroso, ele é dissimulado, ele mexe nas coisas, ele é trapaceiro, ele faz umas coisas estranhas, porque ele é doente. Né? Os outros falam, não, ele é sem vergonha. Ele que foi lá fumar, pegar, não sei o quê, não é assim, não. Passa um tempo, ele passa a ser um dependente daquilo. Ele não consegue voltar para trás. É muito difícil. Então, ele é doente. E a pior doença é que ele não admite, nem para ele, nem para ninguém, que ele precisa de ajuda. E aí fica mais difícil ainda. Como é que entra dentro de uma casa assim? E aí eu estava onde? Eu levei a droga para onde? Para a Cracolândia de São Paulo. Eu já estava lá, fiquei mais 14 anos da minha vida nas ruas de São Paulo. E aí, lá nas ruas de São Paulo, eu conheci um menino, que um dia ele chegou perto de mim, ele era um menino, e falou para mim, dar um pedaço de droga para ele, eu quase bati nele. Sai daqui! Está pensando o quê? Que eu vou ficar dando droga para criança? E ele ficou muito bravo e muito nervoso, e falou assim, sua bruxa horrorosa! Isso aí eu era mesmo, viu, gente? Eu parecia uma bruxa. Você viu ali, né? Aí ele saiu correndo, gritando no meio daquelas pessoas todas. E aquilo aconteceu. Por isso que eu era chamada de a bruxa. Porque eu virei para todo mundo a bruxa da Cracolândia por causa disso. Por causa desse menino que saiu gritando e todo mundo achou que era isso. Mas Deus sempre tem um plano para todo ser humano. E para mim ele tinha também. Porque ali, depois de 14 anos, um dia um pastor foi convidado para ir na primeira igreja batista de São Paulo. E ele foi. Como todo pastor, quando é convidado, eles são todos assim, né? Eles se arrumam todos, né? Leva pastinha, faz o sermão certinho, põe na pastinha, fica todo bonitinho e vai. E esse pastor também foi. E aí a igreja ligou para ele e falou assim, pastor, nós vamos aí buscar o senhor. Ele, não precisa, eu sei o caminho, pode deixar. E quando deu a hora, ele saiu, era perto. Ele saiu, só que ele entrou numa rua errada e caiu no meio da Cracolândia. E a hora que ele olhou para um lado, olhou para outro, viu aquele povo tudo estranho, aquele lugar tudo escuro, cheio de pisca-pisca, não era nem Natal. Ele falou, pastor também tem medo. Que ele viu tudo aquilo, ele não entendeu muito bem, e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele mesmo disse, que o pastor, na hora, que ele falou para Deus, Deus, tenha misericórdia de mim. E Deus, na hora, respondeu para ele, é de você que eu tenho que ter misericórdia? Olha para esse povo aí, ó. Ó, estão tudo aí, ó, jogado, andando para lá e para cá, feito um bando de doido, indo tudo para o inferno sozinho. E você está pedindo para mim ter misericórdia de você? E na hora, ele disse que sentiu a paz no coração dele e falou, tá certo, Deus, entendi.
E olhou para cima e viu a primeira igreja batista, achou o caminho e saiu. E foi. Quando chegou na igreja, com pastinha e tudo, ele não perdeu a pastinha, não. Ele levou a pastinha dele e tudo, só que quando chegou lá, ele não, esqueceu de tirar o sermão de dentro da pastinha. Porque ele entendeu outra coisa, ele entendeu o que Deus estava falando. E aí ele chegou lá e convidou os batistas brasileiros para ir com ele tirar aquele povo do inferno. E os batistas, para a glória de Deus, aceitaram. Né? Na época que o pastor se perdeu ali, eu estava ali. Ah, mas como você sabe? Eu sei. Pela data eu sei que eu estava ali. E a misericórdia que veio para vários que já estão fora das drogas, veio para mim, porque eu estava ali. Eu também estava ali. E aí, eles começaram a andar, ele entendeu, viu, chamou os batistas aceitou, e eles começaram a brotar que nem feijão no meio da Cracolândia. Porque toda hora você olhava assim, você via um pontinho amarelo. Passava um pouquinho, você olhava, você via outro. E eles começaram a surgir no meio da Cracolândia. E eles levantaram a missão, e eles começaram a andar, a chamar. Eu, quando ouvia os batistas cantando os amarelinhos, quando eu ouvia os amarelinhos cantando, eu saía correndo para o buraco. Buraco? O que é buraco? Em São Paulo, porque cresceu a Cracolândia muito rápido. Muitos empresários saíram dos seus comércios, foram embora e abandonaram os prédios, os lugares, né? E a prefeitura passava e fechava com tijolos. Mas fazia-se buracos na parede para entrar. E eu, toda vez que os batistas cantavam, eles cantavam antes de entrar na Cracolândia. E eu ouvia. Eu saía correndo para o buraco para eles não chegarem perto de mim. Um dia, eles passaram lá um monte, num projeto que eles convidaram os batistas de tudo quanto foi lugar. E eu saí correndo para o buraco, eu escapei. Eu vi tudo de dentro do buraco. Mas, na segunda vez, logo depois que nasceu o projeto Radical, que é o projeto que o jovem dá 1 ano da sua vida para Deus e vai para o projeto Cristolândia, e tem alguns jovens de várias igrejas vão, inclusive a moça de 18 anos, ela era uma dessas jovens que estava na 2ª turma de Radical, e ela viu aquela mulher cair lá na calçada dormindo. E ela foi lá e falou para o pastor dela: pastor, o pastor lá da missão, vamos orar por aquela mulher ali. Ela está lá dormindo. Ele falou: quer orar? Vamos orar então, mas vamos fazer direito então. Vai lá saber qual é o nome dela. Ela foi. Só que ninguém sabe o nome de ninguém ali naquele lugar. Mas alguém falou para ela que aquela mulher era a bruxa da Cracolândia. Ela era brava para ele não chegar perto dela, não. Ela não conseguiu o nome, voltou para trás, falou para o pastor falou: bom, já que não tem o nome, vamos orar assim mesmo pela bruxa da Cracolândia. E aí, isso daí é eu que falo, que os batistas é igual a torcida do Corinthians. Tudo que conta para um, falou para todos. Em São Paulo começaram a orar pela bruxa da Cracolândia, um batista foi contando para o outro. Eu acho que até aqui no Rio Grande do Norte, eles oraram pela bruxa da Cracolândia. E as coisas começaram a acontecer.
Né? Na segunda vez, na segunda trans, essa menina de 18 anos também estava nessa trans, lá no meio da Cracolândia. Tinha batista que não acabava mais naquele lugar. Pensa num lugar cheio de usuário, aquele monte de batista, tudo de amarelinho. Então, não estava assim pontinhos, era mais amarelinhos do que pontinhos. Mas eu não ouvi eles entrarem, eu não ouvi. E eu saí de uma vez do buraco e, quando eu olhei, não dava mais para voltar. Porque eu saí, quando eu vi, não dava nem para andar de tanta gente que tinha. E aí eu fiquei ali mesmo, né? Tentei me esconder atrás de uma árvore, mas não deu muito certo, não. Mas eu fiquei. Aí eu senti que alguém parou aqui, ó, nas minhas costas. Eu virei para olhar. Quando eu virei, eu ganhei um abraço de verdade, de alguém que falou aqui no meu ouvido que Jesus me amava. Imagine o tamanho do susto que eu tomei. Porque você está num lugar onde todo mundo está com raiva do usuário. Bate no usuário, joga água, xinga, faz de tudo de ruim com o usuário, aí você ganha um abraço. E ainda diz que Jesus te ama e você não sabe nem quem é o Jesus. O susto foi tão grande que eu olhei para ela e falei assim, eita, eu que fumo e é você que fica doida. Parece engraçado mesmo, né? Mas aí você diz, você ainda é preconceituosa. Não sou, não. O humano é preconceituoso, não é eu que sou preconceituosa. Porque vocês viram a foto do começo. Né? É assim que acontece. É assim que a gente fica. Agora, eu não sabia quanto tempo eu não tomava banho, quanto tempo eu não trocava de roupa. Eu era horrível. E aí, quem ia abraçar eu? Se não fosse o Espírito Santo de Deus. Né? Foi o que aconteceu. Foi o Espírito Santo de Deus que me abraçou. Mas aquela moça, ela foi durante 60 dias. Todo dia ela ia. Ela foi tanto que chegou uma época que eu comecei a ficar com vergonha. Né? Primeiro, ela me deu um abraço, me assustou, me acordou, lógico. Né? Todo dia ela ia. Todo santo dia. Um dia ela ia, queria levar eu para tomar banho, outro dia para tomar café, outro dia para trocar de roupa. E ela começou e conseguiu, depois de 14 anos, chegar perto da bruxa da Cracolândia e acabou virando minha amiga. Porque ela ia todo dia. Né? E eu comecei a gostar dela. Quando foi um dia, ela chegou lá e falou assim, se a senhora quiser sair daqui desse lugar, eu tenho um lugar para levar a senhora. E na hora eu pensei que essa menina é tão doida que é capaz dela querer me levar para a casa dela. Quer ver? Aí ela me contou da Casa Rosa, que era uma casa limpinha, cheirosa, quietinha, e tinha um sofá rosa. Não, eu nem sei quanto tempo fazia, já que eu nem pensava em nada, não sonhava com nada. Eu sonhei. Já pensou acordar num lugar desse? Limpinho, cheiroso, tomar um café, tomar um banho e depois sentar no sofá rosa? Chique, né? Eu sonhei isso. Ela estava começando a investir em mim, mas o diabo também não deixou de investir. Ele também me mostrou a droga nova. Alguém passou, usou essa droga, quase morreu, né, de tão forte que ela era, e ficou tão alucinado. E, lógico, né, eu queria usar. E eu usei.
Eu usei também. No dia que eu usei, a droga não fez absolutamente nada. Pensa em alguém que ficou doido, com raiva, na abstinência, ficou muito nervosa. Eu. E aí, eu queria brigar com alguém. Mas eu ia brigar com quem? Os loucos não iam brigar comigo, eles estavam doidos. O traficante saiu correndo. Aí eu lembrei da menina. E lembrei do Deus dela. Eu não tinha com quem brigar. Briguei com ele. Você não gosta de mim? Não faz nada para mim? Olha aqui. Olha para mim. Eu tinha menos de 36 quilos. Falei para ele, você não gosta de mim, não. Olha para mim, eu estou menos que um lixo. Mas você quer fazer alguma coisa por mim? Eu quero ver. Tira eu daqui. Eu já tentei sair e não consigo. Já tentaram me tirar, não me levaram. Tira eu daqui que eu quero ver. Isso era umas 4 da manhã. No outro dia, 7 horas da manhã, a missão abre. E a missão, ela é menor que isso aqui, bem menor. E tem uma porta só. E de manhã, quando abre, a maioria daqueles usuários entra para dentro. E eu entrei também. E eu sentei bem na frente, assim. Quando foi... Porque eu fui porque eu lembrei que a moça que me deu o abraço e que ia lá todo dia me ver, tinha falado para mim que trabalhava lá. Eu não ia, mas ela falou e eu queria sair dali e falei. Fui lá ver se eu via ela. Eu entrei, sentei, o culto começou, o culto chegou no meio, o culto acabou e eu não vi a menina. Fiquei tão triste, comecei a chorar. Eu queria falar com ela, ela não veio. E aí eu estou tentando sair, né? Porque o culto acabou, eu não queria passar por nada social ali, e eu queria sair, mas e como é que sai? Lotadão assim, mas eu fui brigando, reclamando, chorando. Consegui chegar na porta, quando eu ia pisar na calçada, eu ganhei um abraço. Que eu olhei, era a menina. Aí, na hora, eu falei, me tira daqui, me ajuda, por favor. E ela falou para mim, a senhora tem certeza? Eu falei, me ajuda. E ela me levou para a Casa Rosa. Quando foi 10 horas da manhã, eu já estava de banho tomado, de café tomado, e ainda sentei no sofá rosa. E ali começou o meu tratamento. Eu briguei com ele, mas ele nem ligou para a minha briga. Ele me abraçou e me ajudou a passar por 3 anos de tratamento. Ele fez tudo isso com a ajuda de vocês. Porque vocês também são missionários. Por mais que vocês não acreditem, vocês são. Vocês oraram por mim. Vocês contribuíram para que eu ficasse na Casa Rosa, para que eu me tratasse, para que eu fosse para o hospital, para tudo. Então, vocês também estão fazendo missões. No finzinho, quase, do 2º ano, nós fomos passear num seminário, porque a Casa Rosa, ela faz todo o tratamento. Porque a gente não se trata só da droga. A gente se trata de tudo. Porque o problema não é só a droga, é tudo. A gente aprende tudo, aprende até a tomar banho. Porque a gente não sabe mais. Mas quando eu estava já com 2 anos, nós fomos passear em Campinas, e aí nós fomos num seminário.
E eu, danada, como sempre, escapei, em vez de ir com todo mundo lá para o salão direitinho, para o auditório, eu escapuli e acabei entrando na capela. Na capela tem o trabalho dos seminaristas, né? E eu li um, e justamente o que eu li era o de Paulo. E eu fiquei meia brava com ele. Eu fiquei meia brava porque eu não tinha lido nada ainda, eu nem conhecia a Bíblia direito, né? Mas eu li ali um pedaço e vi que ele maltratava os cristãos, prendia os cristãos, matava os cristãos. Fiquei nervosa. E eu estou achando que eu estou sozinha dentro daquele lugar. E aí eu falei, mas esse cara é forgado, né? Faz tudo errado, se acha e ainda é o U na Bíblia. Ó, pensa num negócio desse. Mas eu estou achando que eu estou sozinha sentada aqui assim. Aí alguém falou aqui atrás, eu quase tive um negócio. Depois ele sentou perto de mim e perguntou quem era eu, aí eu falei. Ele falou, mas ele parece com você. E eu achei tanta graça, porque ele caiu do cavalo e ficou cego, né? Mas depois ele veio e sentou do meu lado e me explicou. E aí eu falei, eu preciso conhecer mais isso, entender mais. Ele falou, vai para o seminário. Ah, por que ele falou isso? Eu quis ir. E eu cheguei de volta no CF e falei para a coordenadora, eu vou para o seminário. Ela, como assim? Eu falei, eu vou. Vou lá aprender mais das coisas de Deus no seminário. Dona Silvia, não é assim, não. Tem que estudar. Eu falei, não, mas eu já estudei, eu fiz o 4º ano. Tá? Ela, não é assim, não. Tem que fazer faculdade. Eu falei, eita. Tem que fazer faculdade? Tá bom, então. Então, eu vou fazer faculdade. Ela, dona Silvia, a senhora tem quase 60 anos. Eu falei, mas você não fez? Ela falou, fiz. Eu falei, então, vou fazer também. Ela foi e falou para a coordenadora geral, a geral falou, põe na escola. Aí puseram na escola. Quando chegou na escola, está tudo certo. Só não tem histórico. Foi procurar o histórico, não tem escola mais do histórico. E aí? Aí eu falei, mas eu vou fazer tudo de novo, então. E eu fiz tudo de novo. Fiz ensino médio, fundamental, ensino médio, fui para o CIEM, para o antigo Iber. E lá eu fiz 3 anos. No 4º, eu fiquei muito doente. Tive problemas sérios, porque eu tenho problemas de saúde, sou diabética, e aí comecei a ter problemas. E acabei no hospital. Quando chegou no hospital, dessa última vez, depois de 4 AVC, no 4º, o médico falou, não tem mais jeito. Ou arruma isso aqui agora, ou então, tchau. E aí, sobrou para o pastor Ezequiel e para a Maria Helena. Por quê? Eu era paulista. Eu sou paulista. Não estava sozinha lá. Fui para o hospital. Abriram tudo aqui para botar as pontes safena. Fiquei 1 ano deitada. Não tinha para onde ir, eles me acolheram. Mas eu parei, trancaram minha matrícula. A diretora nem queria eu mais. Mas Deus tinha planos na minha vida e conhecia o desejo do meu coração. Ele sabia que tudo que eu queria era fazer o que fizeram por mim. Era poder ajudar as pessoas que me ajudaram e as que ainda estão precisando. E aí, voltei, fiz o 4º ano e terminei. E hoje, para a glória de Deus, eu sou missionária dos batistas. Deus é bom, eu sei. Deus é muito bom. O quê? Tá. Deus é muito bom. Deus devolveu tudo. Exatamente tudo que eu perdi. Devolveu uma filha com 2 filhos. Então, ela me devolveu a minha filha
com 2 netos. O meu irmão. E hoje eu moro na casa desse irmão, vizinho da filha, dos netos, vivo com esses adolescentes e sou feliz da minha vida porque vocês me amam. Amém? Ali, minha filha, meu neto caçula, meu neto mais velho. Pode passar. A formatura. Irmãos, não desistam. Não desistam de ajudar o próximo. Não desistam de ser esses missionários que vocês são. Vocês não precisam ter passado pelo que eu passei para serem amados por Deus, porque vocês sabem, vocês estão aí, vocês estão vendo que não precisa de nada disso. Mas, amar a todas as pessoas. Porque existem muitas outras pessoas que estão lá precisando dessa luz aqui, ó, o amarelo que brilha no escuro, precisando de um amarelo que vá lá e ama cada um daqueles. Seja esse contribuidor que você é até hoje. Amém? Deus abençoe essa igreja grandemente.